Então, para a gente começar sobre essa temática, é interessante a gente pensar, né, que hoje em dia a gente vê muito na internet aquela velha frase que diz assim: se der medo, vai com medo mesmo. E por que é tão difícil a gente seguir esse conselho? Ah, é tão fácil a gente ler em diversos posts por aí, em diferentes redes sociais. Ah, porque se der medo é só ir com medo mesmo. Então, para a gente poder entender por que é difícil, a gente tem que entender o que é esse medo. De onde que vem esse medo? E aí é por isso que eu quero começar te contando sobre o que é o medo. Basicamente, se a gente for parar para pensar, o medo é uma manifestação de uma condição que eu acho que é mais fácil a gente explicar como ansiedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando eu tenho medo de que algo de ruim possa vir a acontecer. Se eu tenho medo de que algo de ruim pode vir a acontecer, eu estou ansioso. E muitas vezes a gente quer pensar assim, não, mas eu quero eliminar a ansiedade. A ansiedade é saudável, assim como todas as emoções negativas, ela tem uma função de ser, ela tem uma função do porquê que ela existe. Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro é primitivo, né? Nós temos aí quase 100 mil anos de evolução, e então a gente tinha aquele cérebro, aqui o cérebro reptiliano, que é onde vem os nossos instintos e impulsos mais automáticos, mais imediatos. Ele está querendo nos proteger. Então, se eu estou me sentindo ansioso é porque eu estou me sentindo ameaçado por algo. Então, quando a gente fala nesse medo de errar, que ameaça é essa? Eu penso aqui, para poder simplificar o nosso trabalho aqui hoje, que a gente tem principalmente dois medos quando se trata do medo de errar. O primeiro é o medo de perder recursos, e isso está ancorado na nossa ancestralidade, por assim dizer, porque se a gente for parar para pensar, os recursos são abundantes hoje, e isso é muito recente, não é algo de 100 anos atrás, 200 anos atrás, é uma coisa de 50 anos a gente começou a prosperar efetivamente enquanto sociedade. Então, se a gente tem lá 100 mil anos de evolução, o nosso sistema límbico, todo o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, a nossa constituição psicológica, psíquica, neuropsíquica, por assim dizer, ela foi programada para tentar segurar o máximo de recursos. Então, se a gente estava lá, né, caçando junto com o pessoal da caverna, eu tenho que administrar bem esses recursos, porque eu posso não viver para ver o dia de amanhã. Então esse é um medo que está bastante centrado na nossa existência. Inclusive, quando eu perguntei lá no meu Instagram, o que você acredita sobre esse medo de errar, muitas pessoas responderam, porque errar custa caro, porque eu vou perder alguma coisa, eu tenho medo de perder a minha reputação, que aí é outro ponto, é o segundo medo que eu acredito que está embasado nesse medo de errar, que também tem uma raiz evolutiva. Hoje, com as redes sociais, é fácil a gente pensar assim, o medo de perder a reputação por causa das redes sociais. Não, isso já está muito presente no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, na nossa constituição enquanto ser humano, desde muito tempo. Por quê? Se lá no princípio do ser humano as pessoas precisavam caçar coletivamente, elas precisavam ter confiança de que alguém vai cuidar bem dos recursos, de que ninguém vai roubar, de que ninguém vai de repente deixar a bola picando e não poder cumprir com as suas funções, a gente precisa estar sempre atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos estar atentos às pessoas que nos cercam para saber se nós estamos seguros ao redor delas. Então esse é o segundo ponto. Então primeiro eu falei do medo de perder recursos e agora esse medo de perder a reputação, de que as pessoas vão pensar mal da gente, o que as pessoas vão pensar. Então isso também é interessante porque, de uma certa forma, o que as pessoas vão pensar também nos ancora, digamos assim, eticamente enquanto sociedade. Eu preciso ter essa preocupação com algumas coisas, mas com outras talvez nem tanto, e é sobre isso que é esse episódio hoje.